Bom, no Brasil nós temos uma cultura muito forte sobre investimento em imóveis. Com certeza você já ouviu, ou seu pai, ou sua mãe, ou algum tio ou parente seu te aconselhando a investir em imóveis, porque os imóveis são o melhor investimento. Eu já ouvi bastante essa frase. E de fato, eles não estão tão errados assim, tá? Os imóveis, eles são uma excelente fonte de renda passiva desde que eles estejam alugados. Mas o problema é que para você ter um imóvel e colocar ele para alugar, para ele te gerar renda, você tem vários degraus que você tem que percorrer antes. Como, por exemplo, ter uma quantia gigante de dinheiro para você comprar um imóvel para aí depois você começar a ter renda. Além do fato de que esse imóvel, enquanto ele não estiver alugado, ao invés de te gerar renda, ele vai ser mais uma despesa no seu orçamento. Mas calma, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para vocês uma forma super inteligente e prática de você conseguir investir em imóveis começando por R$ 10. Fica comigo. Aí eu vou gravar um vídeo de imóveis e o que acontece na minha casa. Reforma. Olha o barulho. Mas tá, vamos lá. Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, antes de começar, já sabem, né? Já vai clicando no botão de curtir aqui para eu saber que você tá gostando do canal, tá gostando do conteúdo, e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para você se tornar um membro aqui da nossa comunidade de sócios e disseminar a educação financeira por esse Brasilzão. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre imóveis e vocês podem ver que hoje tem algumas coisas diferentes, sabe? Começa quando eu tô gravando de dia, vocês estão vendo que tá com a luz aqui, não tem LED aqui atrás nem nada. E já que eu tô trazendo vídeo de imóveis, nada melhor do que para entrar no clima, gravar em reforma, né? Então, se em algum momento do vídeo vocês escutarem um barulhinho, tipo esse agora, não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu acho que conseguem porque tá bem alto. Mas se conseguirem ouvir, vai desculpando aí, porque eu tô tentando trazer conteúdo aqui para vocês, trazendo reforma, enfim, não posso deixar de trazer vídeo, tá bom? Mas então, afinal, o que são fundos imobiliários? Pensa assim, existe uma gestora de recursos que basicamente é uma empresa do ramo financeiro, e essa empresa compra diversos imóveis. Ela compra shoppings, hotéis, prédios comerciais, galpões logísticos, e ela coloca todos esses imóveis para alugar. Depois disso, ela cria um fundo de investimento, onde todos esses imóveis fazem parte. Vamos imaginar que o valor total desses imóveis que ela comprou é de 800 milhões de reais e que ela dividiu esse fundo em 6 milhões de pedaços, cada pedacinho custando R$ 133 reais. Esse pedaço se chama cota e você pode comprar uma cota dessas no valor de R$ 133 reais e se tornar dono de um pedaço de todos os imóveis compostos no fundo, recebendo uma porcentagem do aluguel de todos eles todos os meses. Existem basicamente 4 tipos de fundo imobiliário, tá? Existem os fundos de tijolo, que são os fundos que realmente compram imóveis e colocam para alugar. Existem os fundos de papel, que investem em CRIs e LCIs, que são basicamente títulos de dívidas imobiliárias de bancos ou securitizadoras, tá? Existem os fundos híbridos que investem em imóveis e em títulos de dívida imobiliária, né, os LCIs e os CRIs. E existem os fundos de fundos, conhecidos também como FOFs. Esses são os fundos imobiliários que compram outras cotas de fundo imobiliário, trazendo uma diversificação em vários fundos, apenas comprando um fundo só, desde que ele seja um fundo de fundo. E essa é uma excelente alternativa se você for um investidor iniciante que não tem muito capital para investir em diversos tipos de fundo, de logística, de shopping, de lajes corporativas, de agronegócio. Você compra simplesmente um FOF e com um valor de uma cota você está se expondo a todos aqueles setores e você já tem uma diversificação bem bacana na sua carteira, tá? É uma excelente estratégia para quem está começando agora no mundo dos fundos imobiliários. Esses R$ 133 reais que eu citei no exemplo anterior são chamados de valor patrimonial, que é basicamente o quanto aquela cota, aquele pedacinho do fundo de fato vale. E já que você vai negociar essa cota desse fundo no mercado, você pode comprar ele num valor mais alto que isso ou num valor mais baixo que isso, é o que a gente chama de
ágil e de deságil, tá bom? E aí você pode perguntar, mas Álvaro, como é que eu vou saber se o fundo ele está acima do valor patrimonial ou ele está abaixo do valor patrimonial? Você descobre isso através de um dos principais indicadores de fundo imobiliário, que é o PVP, é o preço dividido pelo valor patrimonial, que é a sigla que normalmente utilizamos no mercado é o PVP, que é a relação do quanto você está pagando pelos imóveis do fundo e o quanto eles realmente valem. Vamos olhar o HGLG, por exemplo, que é um dos maiores fundos de logística da Bolsa de Valores. Uma cota desse fundo atualmente custa R$ 161,68 e os imóveis que esse fundo tem, dividido pelo número de cotas, custa R$ 147,86. Se a gente dividir o preço pelo valor patrimonial desse fundo, a gente chega no valor de 1,09, que é maior que 1. Isso quer dizer que estamos pagando mais caro no fundo do que os imóveis dele realmente valem no mercado. Se a gente pegar o XPLG, por exemplo, que é outro fundo de logística da Bolsa, o preço dele hoje está em R$ 95,61 e o valor patrimonial por cota é de R$ 109,56. Se a gente dividir esses dois valores, vai dar um preço sobre valor patrimonial de 0,87, que é menor que 1. Então isso quer dizer que estamos comprando esse fundo pagando menos do que os imóveis que estão naquele fundo valem a mercado. Você está comprando aqueles imóveis com desconto de 13%. Mas aí tem um ponto importante a ser considerado, tá? Que é o seguinte, não é necessariamente porque um fundo ele está sendo negociado a um preço mais caro, que ele é ruim porque está caro, e se o fundo ele está sendo negociado mais barato, ele é bom porque ele está em promoção. A gente tem como entender um pouco mais cada cenário, porque às vezes pode ser o exato oposto do que eu acabei de dizer. Porque pensa comigo, se um fundo ele é realmente muito bom, tem uma boa gestão, é um fundo seguro, um fundo que tem muita qualidade, os investidores em geral podem aceitar pagar um pouco mais nesse fundo exatamente por ter essa segurança de ter um produto com mais qualidade. Enquanto da mesma forma serve para os fundos que talvez não tenham essa mesma qualidade, que tem um risco maior e você simplesmente compra um fundo achando que está comprando um fundo descontado, porque ele está abaixo do valor patrimonial, mas na verdade esse fundo pode ser ruim, ou ele pode ter um risco muito grande atrelado a ele, e por isso ele está sendo negociado a um preço tão baixo. Então o mais importante é que a gente entenda por que esse fundo ele está valendo mais ou valendo menos do que o valor patrimonial. Porque o valor patrimonial é o ideal que ele deveria valer. Se ele está valendo mais, ele está caro, ou os investidores estão comprando ele pela qualidade dele, estão aceitando pagar um preço maior. E se ele está barato porque o momento de mercado está ruim, ou porque o fundo ele é arriscado e talvez não entregue o que o mercado espera dele. Então é interessante que a gente entenda realmente do que a gente está se tratando. E cuidado para não fazer besteira na hora de olhar o preço e valor patrimonial. Outro indicador que temos que olhar com cuidado quando vamos analisar um fundo imobiliário é o Dividend Yield. Tá? O Dividend Yield ele é representado pela letra DY. E ele é uma métrica que mostra a relação do preço que você pagou por aquele fundo, por aquela cota do fundo, né? E o quanto aquela cota distribuiu para você nos últimos 12 meses. Então pensa assim, se você pagou R$100 numa cota de fundo imobiliário e ele te pagou R$10 no último ano, se você dividir, você vai ter o resultado de 10%. Então esse é o Dividend Yield do fundo, tá? 10%. Vamos para um exemplo prático, tá? O MCCI 11, que é o MAWA Capital, que é um fundo imobiliário de papel que ele listado na Bolsa de Valores brasileira, ele pagou R$ 9,50 de dividendo no último ano. E a cota desse fundo atualmente está custando R$ 100,29. Se você dividir, você vai ter um dividend yield de 9,47%. O que temos que tomar cuidado em relação a essa métrica é porque ela nos diz o quanto o nosso investimento nos deu de retorno. Mas no mercado financeiro existe uma correlação muito forte entre risco e retorno. Pensa que o MAWA Capital, que eu citei anteriormente, está custando R$50.
Poxa, ele a R$ 50 teria um dividend yield de 19%. E isso é extremamente alto no mundo dos fundos imobiliários. E aí você pode pensar, poxa, 19% de dividend yield é um yield absurdo, então eu vou investir meu dinheiro nisso para aí eu ter uma rentabilidade muito alta. E isso seria uma excelente oportunidade para comprar um fundo barato, certo? Talvez não, porque talvez esse dividend yield alto esteja atrelado a um risco muito alto também. Talvez a empresa que esteja gerindo o fundo entre em recuperação judicial, talvez essa empresa tenha um histórico de fraude nos seus balanços, nas demonstrações financeiras do próprio fundo. Então existem diversos motivos que deixam aquilo mais arriscado. E quando algo fica mais arriscado, os investidores querem pagar menos por aquilo. E quando você diminui o preço que você paga e esse ativo continua te pagando a mesma coisa, o dividend yield aumenta e isso deixa ele mais interessante. Mas cuidado com essa relação de risco e retorno. Porque acredita em mim, cara, na boa, você tem ideia de quantos milionários, quantos analistas e especialistas de investimento estão olhando o mercado todos os dias, o dia todo? Você tem noção de quanta gente faz isso no mundo inteiro? Então qual a chance de você achar o investimento perfeito, que é a menina dos olhos azuis, que ninguém tenha visto ainda? E só você viu ele, achou uma oportunidade incrível e vai colocar seu dinheiro todo lá. Poxa, qual a chance disso acontecer na realidade? Então muito cuidado com essas armadilhas que o mercado financeiro tem, tá? E sempre coloque na sua cabeça, um retorno de investimento sempre está atrelado a um risco maior. E esse risco maior pode ser de mais rentabilidade, ou seja, para você ganhar mais dinheiro e da mesma forma para você perder mais dinheiro. Porque afinal, se é um investimento mais arriscado, você tem muita chance de perder, assim como tem de ganhar. Então você tem que colocar na balança e ajustar na sua carteira se realmente esse tipo de investimento faz sentido para você. Sempre lembra da relação risco e retorno. E aí agora você deve estar fazendo a pergunta que eu mais recebo. Mas Álvaro, faz sentido mesmo investir em fundo imobiliário? Porque qual a vantagem de investir nisso ao invés de você investir em um imóvel físico? E eu vou responder essa pergunta através de uma lista que vai estar aparecendo agora aí na tela. A primeira vantagem de você comprar um fundo imobiliário ao invés de você comprar um imóvel físico é você receber aluguéis isentos de imposto de renda na sua conta todos os meses. Se você não sabe, quando você compra um imóvel físico e coloca ele para alugar, o aluguel que você vai receber do seu inquilino vai ser tributado em 15%. Mas se você comprar fundos imobiliários, o rendimento que você tiver desses fundos imobiliários vai ser isento de imposto de renda. A segunda vantagem de você investir em fundo imobiliário é você poder investir em imóveis absurdamente caros, como você ser dono de shoppings, por exemplo, de prédios inteiros de grandes centros comerciais como São Paulo. A terceira vantagem é você ter liquidez caso queira vender e pegar o dinheiro de volta. A gente sabe a demora que é para você vender o imóvel físico, e o fundo imobiliário você vende e recebe o dinheiro 2 dias depois. Se você tivesse imóvel físico, você teria que colocar a placa de venda, contratar um corretor, teria toda uma papelada, uma burocracia para passar esse imóvel para o nome da outra pessoa, um gasto muito maior com isso, e você ainda demoraria um tempo maior para conseguir vender aquilo, bem mais do que 3 dias. Pelo menos se você fosse vender pelo preço realmente que vale o seu imóvel. Se você não colocasse ele muito barato, simplesmente para vender rápido porque você precisa do dinheiro rápido porque aconteceu alguma emergência na sua vida. A quarta vantagem é que você não precisa esquentar a cabeça com o inquilino ou cuidar do estado do imóvel, como reformas e etc. O fundo ele tem uma equipe especializada para cuidar disso. A quinta vantagem de você investir no fundo imobiliário ao invés de investir no imóvel físico é poder usar o aluguel para comprar mais cotas e assim aumentar o aluguel recebido nos próximos meses. Porque se você parar para pensar, se você recebe R$1.000 de aluguel, o que você faz com esses R$1.000? Você vai poder gastar ou pode investir em alguma outra coisa, tá? Mas em fundo imobiliário, quando você ganha R$1.000, você pode usar esses R$1.000 para comprar mais cotas. E aí no mês que vem você recebe R$1.010, depois recebe R$1.020, depois recebe R$1.030,
e aí depois 1.200, 1.500, 2.000 reais, e aí você consegue aumentar ao longo do tempo o dinheiro que você recebe de aluguel. Isso é fantástico. E a sexta vantagem que eu trouxe aqui para vocês de investir em fundo imobiliário ao invés de investir em imóveis físicos é você começar a investir com R$10. E sim, existem fundos imobiliários que você pode começar a investir, a comprar uma cota com menos de R$10. Você tem, por exemplo, o MXRF11, que está negociado hoje no valor de R$ 9,98, que é um fundo híbrido. Você tem também, por exemplo, o KISU11, que ele está sendo negociado hoje por R$ 7,46, e ele é um FOF, tá? É um fundo de fundo. E essa é uma excelente forma para você que não tem 200, 300, 400 mil reais para comprar um imóvel. Você pode começar comprando cotas de fundo imobiliário de valores bem mais baixos e estar investindo também no mercado imobiliário. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo e se inscrever se você não for inscrito, compartilhar também esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles entendam essa estratégia, essa forma de investir em imóveis, que é bem melhor do que você investir em imóveis da forma tradicional, tá bom? O vídeo de hoje foi isso, pessoal. Eu fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.